Quais as doenças neurológicas que esses pacientes que sofreram o transplante hepático e acabaram adquirindo o vírus do HIV podem sofrer no futuro? Para início de conversa, isso é um absurdo o que está acontecendo com esses pacientes. Demonstra total falta de controle dos órgãos públicos, principalmente do Ministério da Saúde, que demonstra que ele não tem controle sobre esses laboratórios e sobre a qualidade dos exames que estão sendo realizados. É preciso entender que esses pacientes que sofrem transplante, eles precisam fazer uso de drogas imunossupressoras porque eles acabam adquirindo um órgão que não é dele, veio de outro paciente, e existe uma tendência natural do nosso sistema imunológico a poder combater aquele órgão, porque acaba reconhecendo que aquele não é natural daquele corpo. Por isso é necessário fazer uso de drogas imunossupressoras que esses pacientes tomam para o resto da vida. Para piorar a situação, o paciente acaba adquirindo HIV, que é uma doença que reduz a imunidade. E isso potencializa o risco desses pacientes, então, apresentarem doenças oportunistas, que é típico de ocorrer com os pacientes com HIV. Nós costumamos classificar os pacientes apresentando complicações neurológicas por complicações relacionadas ao vírus, ao próprio vírus do HIV. Então, o próprio vírus do HIV ele pode causar alteração do sistema nervoso central e periférico. Por exemplo, ele pode chegar no sistema nervoso central e causar um quadro de infecção, um quadro de uma meningoencefalite, por exemplo. Esse vírus também ele pode se depositar na medula espinhal causando mielite. Ele pode também acabar lesando nervos e raízes, causando polineuropatias. Também pode se depositar na fibra muscular, causando miosite, causada pelo vírus do HIV. Outra questão são alterações no sistema nervoso causadas pelos antirretrovirais. São drogas, o famoso coquetel que os pacientes com HIV fazem uso. Esses medicamentos também costumam causar muita neuropatia, principalmente neuropatia de fibras finas, causando muita dor, muita queimação, muita dormência nos membros. E as complicações relacionadas ao sistema imunológico desses pacientes. Em ordem de grandeza, de uma forma geral, o mais comum desses pacientes começarem a apresentar quando começa a cair a sua imunidade é a neurotoxoplasmose. A neurotoxoplasmose é uma infecção oportunista causada pelo toxoplasma, onde ele tende a se depositar no cérebro, causando crises convulsivas numa fase aguda e também muito déficit motor, já que ele costuma se depositar em cima da via motor e o paciente acaba apresentando um quadro semelhante. Além da toxoplasmose, os pacientes também podem apresentar infecção por criptococo, normalmente é um quadro também de uma meningoencefalite. Aumenta também o risco de tuberculose, neurotuberculose, que dá quadros também de meningoencefalite, mas também pode causar quadros de infecção medular e o paciente evoluindo com paraplegia. Também esses pacientes, à medida que vai caindo ainda mais o quadro imunológico desses pacientes, infecções por fungos, normalmente você não vê em pacientes sadios, e também quadros relacionados a vírus bem raros, o paciente tem que ter imunidade muito baixa, como por exemplo a leucoencefalopatia multifocal progressiva, que ocorre pela infecção do vírus JC. Então, normalmente uma pessoa com imunidade normal, ela não vai ter infecção por esse vírus. O paciente com HIV, ele pode adquirir a infecção por esse vírus, que é uma infecção com a mortalidade altíssima. A imensa maioria desses pacientes acabam falecendo por conta desse vírus. Fora isso, manifestações gerais. São pacientes que apresentam uma alta prevalência de transtornos depressivos e de ansiedade, é uma patologia mais da psiquiatria, mas quem trabalha em ambulatório de neuroAIDS, minha residência foi em formação em cima de pacientes com neuroAIDS, você pega muitos pacientes apresentando transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, dor de cabeça, principalmente enxaqueca, que é algo comum na população, mas também muita dor tensional por medo, preocupação que esses pacientes acabam tendo, dificuldade de relacionamentos devido a saber que tem a doença, muito acabam não aceitando que eles são portadores do vírus. Enfim, a qualidade de vida desses pacientes acaba mudando bastante. Por mais que nós temos um avanço significativo no tratamento, a qualidade de vida desses pacientes melhoraram bastante, os pacientes estão vivendo muito mais tempo do que lá atrás, quando começou a epidemia, ainda assim, esses pacientes apresentam muitas restrições ainda. Espero que medidas sejam tomadas e será que essa ministra tem condição de continuar à frente do Ministério da Saúde? Sei não, já foi um fracasso na epidemia de dengue e demonstrou que não tem nenhuma gestão. Um abraço.